Ai, que nervoso, tô nervosa. É isso aí, meus amigos. Ai, meu Deus. Isso aí. É isso aí, começamos do... Já tá valendo, tá? Começamos... Vamos. Meus amigos, minhas amigas, começamos mais um Multicast. Hoje nós teremos aqui, de graça, uma sessão de terapia com a melhor terapeuta do Brasil. Ela que atende por amor inteira, no Brasil inteiro. Tô brincando, mas a Mel... Vamos lá, olha, eu até me atrapalhei aqui. Mel Gonzalez, a nossa amiga terapeuta. Quem apresentou a Mel para essa igreja, para todo mundo aqui, pessoal, pra vocês saberem, é o Rica, que é o cara que tem mais contato no Brasil. E a Mel realmente é... Eu vou ler para não passar nada em branco aqui, ó. Mel Gonzalez, mulher, mãe, headhunter, mentora de carreira, terapeuta. Há 16 anos atua na área de gestão e gente. Conecta pessoas às oportunidades e proporciona ferramentas para a busca do equilíbrio emocional e otimização de processos de pessoas. Ela é humana, criativa, empreendedora e altamente adaptável. Ela mesma se descreve assim e é corintiana, você falou, Vitor? Se não era, vai ser. Você é corintiana? Com certeza. Ah, então, pronto. Com certeza. Viu aí, ó. Na verdade, a gente encerramos por aqui a nossa... Brincadeira. Olha, aí ele me manda embora, né? Isso aí, então é mais fácil eu ser mandado embora, Mel, do que você ser mandado embora daqui, porque tem 2 corintianos contra um São Paulino aqui. Nós vamos começar. Seja bem-vinda ao Multicast. Uma honra e prazer ter você aqui. Vamos aprender muito hoje, tenho certeza. Eu que sou honrada em participar desse encontro. É muito bom poder conhecer os bastidores. Eu sempre falo que o bastidor é sempre melhor, porque é sem máscara, é vida, é movimento, isso que é o mais gostoso da vida. É isso aí. Tá nervoso, Vitor? Eu tô um pouco nervoso. Hã? Tô um pouquinho nervoso, eu tô. Eu tô nervoso porque tá diante de vocês a pessoa que sabe todos os meus segredos. E não sou eu. Verdade, é a Mel, no caso. Mas é isso aí, Mel. Seja bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz. Fiquei muito feliz quando o Dudu me falou. Ele falou, cara, você consegue gravar o Multicast com a Mel? Eu falei, a Mel? A Mel? Ele falou, é a Mel. Eu falei, meu, que legal, claro. Cara, então é um prazer. Fica à vontade. Enfim, que seja um tempo de muito aprendizado. E se o Tico tá, também vai ser de bastante risada. Que bom. É Amém. isso, né? Antes, só pro pessoal saber, o negócio é o seguinte, gente. Ó, colocar aqui uma pessoa que entende tudo da cabeça do ser humano, outra pessoa que entende tudo do espírito e eu pra fazer piada. Entendeu? Então nós estamos aqui, é praticamente uma trindade aqui, a heresia. Depois nós Você apanha. sabe que, na verdade, quem diz isso é o que mais sabe. Que isso? Não, olha, meu. É o que mais em outras sabe. situações, acho que com outras pessoas, sim. Nessa situação, não. Com certeza eu não sou o que mais sabe aqui. Não é uma falsa humildade. Bom É a- observador, então, mas bom observador, articulador, Ah, com certeza. tá vendo de fora. Colocou eu e o Vitor aqui pra queimar a fogueira. Aí, ó, tá vendo, gente? Eu já tô na minha terapia aqui. Daqui a pouco a gente fala com vocês de novo. Vamos lá, Vitor? Você começa aí? Pode começar. Vamos lá, Mel, conta pra gente quem era a Mel na infância. Antes de a gente te encontrar assim, Sim. Mel, como que era a Mel criança? É uma frase clichê de terapia. Me fale sobre a sua infância. Hoje você Me tá aí, ó. senti no divã ao contrário Aham. que vocês estão, Mas você vê né? que os nossos roteiristas, eles são bons, né? O Joãozinho tá tão antenado, o que ele fez? Ele pegou a primeira pergunta, exatamente o que você faria Sim. pra nós, né? Olha, Sim. um dia eu vou te contar a minha infância numa sessão de terapia. Eu quero. Me conte a sua infância. Mas a gente Não, vai mas precisar. é eu que tenho que A gente vai precisar de uns 15 anos, mais ou menos. Assim. Bom, minha infância permeia por um tempo bem difícil, né? Eu passei muito tempo com a minha mãe. Eu tenho uma mãe, uma irmã. E a gente morava no Brás, nasci no Brás. E a gente passou um período muito difícil financeiramente. Então, eu vim de um lugar bem... de muitas dificuldades mesmo, né? E a minha mãe, ela tinha uma característica muito, muito interessante. Ela conheceu Jesus e ela era da rua. Aquela pessoa que era apaixonada por pessoas, que ela entendia Jesus, que é o cuidado, que é o amor, que é o acolhimento. Então, ela cuidava de pessoas excluídas. Essa é a filha da tia Soraya, então. Não, peraí, gente. Agora bagunçou. Não. Meu Deus, você descreveu a tia Soraya, você sabe, né? Muito bom. E quando a minha mãe aceitou Jesus, ela foi para uma igreja muito rígida, que não podia cortar cabelo e tal. Ela passou por um momento muito de exclusão, né? Porque ela estava naquele processo de autoconhecimento, entendendo Jesus. E ela foi cuidar de pessoas. E ela entendeu que o relacionamento com Deus era assim. Então, eu nasci nesse berço, né? Então, muitas pessoas indo em casa, sendo acolhidas. Então, eu fui me apaixonando por esse cuidado.
Então, já teve, por exemplo, momentos da minha mãe ir da madrugada, porque a garota de programa estava sendo violentada pelo gigolô, por exemplo. Eu ia junto com ela. Então, assim, a gente passava algumas situações como essa de riscos e tudo mais. Mas foi muito bom para minha construção de hoje, de eu me olhar e olhar para as pessoas com um olhar mais humano, de entender a dor, o que é não ter o que comer, passei momentos de dificuldade financeira nesse sentido também. Então eu sempre tive uma posição muito ativa em casa, porque era eu e minha mãe, era nós duas, a gente que tinha que ir à luta. Então tenho minha mãe como uma pessoa de referência. Você é filha única? Tenho uma irmã, que aí, quando minha mãe saiu de Goiás... Você é mais nova? Sou caçula, A minha mãe saiu de Goiás muito jovem para tentar a vida em São Paulo. Todo mundo que sai do interior quer ir para São Paulo imaginando uma vida de glamour, de luxo, de estabilidade. Isso. E ela deixou minha irmã, pequenininha, a nossa diferença é de 4 anos, deixou minha irmã lá em Goiás e veio para São Paulo, conheceu meu pai e me teve aqui em São Paulo. Minha irmã não quis voltar, não quis ter essa vida aqui em São Paulo, porque ela se ligou ali, o senso de pertencimento dela, ali ficou muito enraizado em Goiás. E foi uma transição para todas nós, assim, porque minha irmã não quis voltar, minha mãe sofreu muito, a perda de uma filha. Nesse período, a minha mãe tentou buscá-la várias vezes. E nesse período que minha mãe estava nesse conflito de tentar buscar, imagina, você perder uma filha, né? Você tem que voltar para uma cidade buscar a sua vida e perde um filho. É muito forte, né? E foi muito difícil, eu acompanhei essa trajetória. Depois de alguns anos, minha irmã aceitou Jesus, virou missionária, aí resgataram o relacionamento delas, hoje elas se dão muito bem. Então, assim, eu vivi muitas rupturas na vida e muitas reconstruções e ainda estou em reconstrução. Então, ajudar pessoas em reconstrução é também falar sobre a minha história. É também falar sobre o que Jesus fez e tem feito na minha vida. Que legal. Que legal. E só por curiosidade, a sua irmã continua missionária? Sim, em Goiás. Sério? Sério. Firme e forte. É que eles não codificam como pastora, né? Mas ela atua com pastoreio de pessoas, com trabalho de acolhimento também de pessoas. Legal. E sua mãe está aqui em São Paulo? Está aqui em São Paulo. Mora pertinho de mim. Que legal. Sim, sim. Nossa, que legal. Ela falou uma coisa legal, interessante. Olha, é uma palhaçada. Quero falar que é uma palhaçada, porque assim, os meus clientes agora vão saber da minha vida Não, inteira. e isso é assim. Se você já fez ou faz terapia na sua vida, pergunta um dia pra sua terapeuta assim, e você? Ela vai falar, não, mas isso aí eu falo com a minha terapeuta. Tipo, o assunto aqui é você. Né? Agora então você virou o jogo, exatamente. foi vingativo, né? Mas muito legal isso, né? Como quase sempre o que a pessoa faz na vida dela tem alguma coisa... Sim. Conversa, né, com a infância, conversa com a história. O que acontece são 2 caminhos. Pode ter vários, mas o que eu entendo é que a experiência dolorosa ou a que você teve de bom, ela vai gerar 2 formas de você interagir com o mundo. Ou você vai se revoltar com aquilo que te fizeram ou você sofreu, ou você vai para o caminho de ajudar aquilo que também você passou. Na minha trajetória, eu tive essa oportunidade de conseguir virar para esse caminho de ajudar. Legal, legal. E em que momento foi na sua infância que você tinha o sonho de ser bombeira? Da onde isso surgiu? Não que você não seja hoje, né? Porque pensa na pessoa que deve apagar fogo. Apaga fogo, né? Então, como é que foi isso? Foi nesse momento? Já estava em São Paulo? Já, eu sempre estive em São Paulo. Tá salvando a vida do mesmo jeito, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com jovens, meninos, né? E eu trabalhava pontualmente com trabalhos de rua e antiga FEBEM, digamos assim, né? E lá são adolescentes de 14 a 17 anos. Isso também é herança da sua mãe, né? Com certeza. Com certeza. Você cresceu vendo isso? Vendo isso, exatamente. E eu entendia que, assim, eu preciso estar com esses jovens. Eu preciso, de alguma forma, mentorear aquilo que muitas pessoas fizeram por mim nessa trajetória de dificuldade, de luta, sofrimento. E é um papel fundamental quando você tem um mentor, alguém que te ajuda, que dá uma luz para aquele momento. Sim. E eu falei, eu posso ser essa luz que Jesus sempre fala para a gente ser.
E eu fui para a FEBEM ajudar os adolescentes lá. E aí eu tentei ir para esse caminho de ser... Como é que é? Segurança de presídio. Eu tinha um sonho de ser segurança. Eu achava, adolescente, que eu ia ser segurança, que eu ia manter a segurança, poder falar de Jesus. Porque lá não pode falar propriamente dito, naquela época, né? Hoje já pode. Então eu achava que ia esse lugar. Aí eu falei, não, acho que é muita maluquice, né? Minha mãe, você é louca, tá tendo muita rebelião, você vai correr risco, tá? Falei, então deixa eu ir para outro lugar. Vou ser bombeira, porque esse negócio de salvar as pessoas ali, tá? Eu gosto de uma adrenalina, não gosto de nada parado. Falei, tem tudo a ver comigo. Aí eu comecei, minha mãe também, não, mas você vai para esse lugar, é perigoso. Minha mãe mudou, porque assim, a infância inteira, ela corria risco e eu junto. Depois a minha mãe virou a chave e tudo é perigoso. Eu falei, você tá louca, né? Assim, o que você me ensinou, agora você quer mudar o jogo? Eu quero viver essa vida, eu quero experimentar isso. Eu agora entendo a minha leitura de Jesus nesse lugar de rua onde a igreja não alcança. Então eu fui codificando isso até chegar à psicologia. Falei, nossa, eu não preciso correr risco de vida para falar de Jesus e salvar as pessoas, né? E depois a gente vai descobrindo que a gente não salva ninguém. Aí é chocante, né? A gente não salva ninguém. A gente só dá a oportunidade para ela ser salva. Porque não é nós. Aí isso é em terapia, né? Que a gente descobre também. Até porque nenhum de nós conseguiria carregar esse fardo. Exato. Porque a hora que quem salva, se a responsabilidade é nossa, de salvar alguém, se a gente perde, a culpa é nossa. Exato. Né? Aí a pessoa que não consegue se salvar, imagina um psicólogo. Exato. É exatamente isso, muito bom. Mas eu entrei na psicologia achando que eu salvaria as pessoas. Mas você entende que Jesus ele vai deixando o nosso coração ir amadurecendo naturalmente, de forma orgânica, até você chegar num lugar que, agora entendi o que é maduro, o que é o amor maduro. Entende? E é o que você falou. Eu me identifiquei muito com a fala dela eu tô me desconstruindo. Eu tô ajudando as pessoas, mas na verdade eu tô me ajudando. Eu sinto isso em todos os casamentos que eu faço. Já passaram de 30 e eu ainda sinto a mesma coisa. Teve um casamento que eu fiz que no final a noiva e o noivo vieram falar comigo e falaram, vocês são uma referência, perfeito, não sei o quê. Olha que mensagem linda, não sei o que lá. Nossa, o casamento de vocês é perfeito. Aí eu olhei pra eles e falei, não é. Eu tô pregando pra mim aqui também. Então eu tenho a oportunidade de cada casamento que eu faço me lembrar aquilo que eu escutei de você. Quando eu tava eu e a Tatá ali de frente com você e aí eu tô aprendendo junto. Sim. Então é muito louco isso, né? Sim. É profundo. Demais. É humano, né? Sim. Bom, vamos lá. Mel, tem um post seu no Instagram que você conta que já fez um monte de coisa, né? Então você já trabalhou em RH, dança terapia. Dança terapia? Como é que é isso? Terapia. Como que é isso? Agora fiquei curioso. Todo o movimento da dança para libertar a mente. Então, tem gente que é muito travada no corpo. A minha cabeça e vai precisa... longe. Eu já imaginei dançando. Que dança seria? Vai libertar a dança do Tico. Nossa, velho, vamos nem pensar nisso. Mas você falou no começo, antes de começar a gravar, do seu filho. Se você imaginar a criança criativa que nós perdemos quando somos adultos, você vai perceber que elas são muito mais integrais, felizes, despreocupadas da vida e das pessoas. Então, quanto mais a gente se desprende do outro, no olhar do outro, a gente consegue ser quem nós somos. Você fica mais então, seguro, a dança né? traz isso. Muito bom. Então, você já fez essa dança terapia, que um dia eu vou fazer, e aí filmo para vocês verem. Essa é a dança mais louca do mundo. Teatro musical, direção de cinema, teologia, né? Uma baita de uma mistura aí. E aí você diz assim, abre aspas, quem disse que o percurso precisa ser reto e estático para o resto da vida? Você não é a sua carreira. Primeiro, você é. Fala um pouquinho dessa frase, né, de tudo isso para nós. Exato. Acrescento mais uma informação que eu lembrei agora. Nessa época que eu vivi com a minha mãe, quando a gente passou a privação financeira, eu vendia coisas que eu ganhava, vendia na rua. Eu descia lá no prédio e eu vendia as coisas. Caramba. Então, eu aprendi a fazer vendas, negócios com 9 anos de idade. Então, vendas. Então, coloca aí, dá um check aí de vendas. Veio a necessidade, né? 1001 utilidades. Então, eu entendo que muitas vezes a gente acredita que nós somos aquilo que fazemos. Mistura muito, né? Mistura, porque a nossa sociedade traz essa... Quem é você?
eu sou o que eu faço. Você já se apresenta. Tanto é que você, no comecinho, começou a falar sobre o que é que eu faço. Verdade. Qual é a minha marca no mundo. Tudo bem, a gente já está acostumado a fazer isso. Mas que essa ideia esteja apenas para o outro, mas para você saber quem é você. Porque, imagina, eu desde vendedora de coquinhos na rua para uma psicanalista, olha a trajetória que eu fiz. Se eu ficasse pensando em toda a minha função, eu não entenderia quem eu era. A elasticidade que Deus me permitiu viver, as pessoas que eu convivi, as histórias que eu ouvi, a minha própria história sendo transformada, permeando todas essas carreiras. Então, até se a gente pensar na missão, quando você vai para um lugar, aqui, por exemplo, que aqui eu entendo que é a minha missão nesse momento, você tem que olhar para aquela cultura e se adaptar para aquele lugar. Então, e você nessa história toda? Eu estou aqui. A função que eu exerço hoje é de terapeuta, mas eu poderia estar aqui nos bastidores cuidando da câmera, por exemplo. Né? Então, nós não somos o que fazemos. Então, a gente desliga disso e a gente é livre, é mais livre. Então, você não é pastor para a vida toda. Você pastoreia enquanto você está aqui. Então, você pode ir para outro lugar e vender coquinho também. Ó, vai lá na minha história. E fazer com o mesmo amor, com a mesma excelência, né? É a sua intenção. Porque tem essa questão de cargo também, né? Então, você pega um médico, por exemplo, a gente chama de doutor Paulo. É doutora não sei o quê. Então, tipo, o título acaba vindo antes. Exato. Quando é um título importante. Exato. Né? Então, e aí você pega, eu vou te ensinar essa você anota agora, é bíblica essa. Tá bom, vai lá. Paulo, quando ele se... ele não aguenta. Mas é verdade, ó. Paulo, se você pegar as cartas dele, ele fala primeiro quem ele é. Uhum. E não a função que ele está exercendo. Servo, filho. Então, assim, quem é Paulo? Eu sou filho, eu sou... depois vem o apóstolo, tipo assim... A função que você exerce, ela não chega nem aos pés na importância de quem você é. Uhum. Ela é só um pedacinho da sua construção. Quem te viu, quem te vê, hein, velho? O que eu falei no começo? O que eu falei no começo? Não, esse cara, enfim. E aí, meu, é interessante que das coisas que você fez na sua vida, dança, terapia, RH, teatro musical, direção de cinema, agora tá fazendo teologia... Enfim, de tudo isso... Agora virou público, né? Que antes eu escondia isso. Sério? E não dá pra cortar. Já era. Já era. Próxima turma de dança terapia a partir de brincadeira. Hoje você tem exercido essa função de psicanalista, certo? Sim, certo. E me corrija se eu estiver errado. Psicanalista é uma das maneiras de tratar a psicologia. Não. Não? Não. São conhecimentos diferentes, embora eu tenha as duas. A psicologia, ela vai para uma vertente de ensino de novos comportamentos para o cliente, paciente. Na psicanálise, a gente não entende que a pessoa ela é um paciente. Ela lida com as próprias circunstâncias, conflitos, e a gente vai na raiz, na profundidade, entender o porquê, quais os mecanismos dela para que ela saia daquele lugar. Tem mais alguma outra coisa? Assim, dentro da psicologia, aí tem as vertentes. TCC, que é a terapia cognitiva, humanista. Aí tem várias, na verdade, hoje está nascendo várias. Né? E a sua é? A psicanálise. E defina, tipo, eu sei que é difícil, mas... Tá, dentro da psicanálise... Talvez qual que seja a maior diferença da psicanálise que fez você optar por ela? Por que psicanálise e não a humanista? Tá. Eu percebia que não resolvia na raiz. Então, era mais atendimentos para ficar no loop. A pessoa não conseguia sair. Então, a psicanálise traz essa compreensão muito mais resolvedora. Desfazer o ciclo. Exato. Acho que eu ouvi isso algumas vezes. Eu tenho um dicionário que eu aprendi a falar com ela. Porque se você, por exemplo, na psicologia, você traz novos ensinamentos. Então, eu falo assim, Tico, ó, para de ser divertido. Para de sorrir enquanto você fala com as pessoas. Aí eu vou e digo pra você que isso faz mal pra você. Exemplo, você sofre com isso. Aí você vai falar, tudo bem, Mel, eu tô entendendo, acho que eu vou diminuir o meu sofrimento. Aí você diminui o sofrimento. Você para de sofrer. Só que passa alguns anos, aquilo volta. Só que volta com mais força, volta com mais conflito, volta com mais dor. Então, ou seja,
Não resolveu. Então, você não resolveu, você escondeu, guardou embaixo do tapete, Guarda nas caixas. Paliativo, né? Caixas. Foi só paliativo. Exato. Então, assim, é claro, eu não tô dizendo que a psicanálise ela é melhor. Sim, não, tá? Não tô nessa cadeira de que eu estou no lado melhor. Porque existe uma guerra entre psicologia e psicanálise que eu acho que... Né, Existe? Existe. Existe esse conflito? Existe. Vamos botar todos eles para fazer uma psicanálise. Olha, podemos fazer um podcast com todos os psicanalistas e terapeutas da Por Amor. Aí o negócio vai pegar. Aí ia ser legal, hein? Ia ser legal. Então, com teólogos, né, pastores na mesa, já proponho o próximo episódio. Então, essa questão faz com que cada cliente seja atendido na demanda dele. Então, talvez, dependendo da pessoa, ela não vai aguentar o processo de uma psicanálise, de uma análise. Ela quer, assim, fala o que eu preciso fazer. Vitor, por exemplo, não aguento ficar esperando. Fala o que eu tenho que fazer. Né? Muito prático. E ele está vivendo, por exemplo, o momento de refletir sobre a vida dele para ele pensar e sair do lugar, daquilo que ele precisa. Então, agora, psicanálise é para todos? Não. Não. A terapia é para todos? Sim. Mas a análise não é para todos. Entendi. Depende do seu momento, depende de o que você quer resolver na sua vida. Então, eu entendo que a terapia ela serve para todos. Ela é importante para todos. Dá até para fazer um gancho na próxima pergunta, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Inclusive, eu junto com a Tatá, a gente fala muito sobre isso, né? Ela já fez terapia, eu nunca fiz. E eu quero muito fazer, né? Porque acho que todo mundo precisa. Sim. Mas a pergunta é, quem deve fazer terapia, né? Sim. Qual que é tipo assim, a importância da terapia para todas as pessoas, não só para quem está precisando. E quem deve fazer? Quem pode, quem deve? Sim. Por exemplo, eu atendo e sou atendida. Então, a experiência faz com que você mude a sua compreensão do outro. Eu diria para você, tenho demandas? Tenho. O outro sempre vai ter demandas? Sempre vai ter. Então, o motivo para você ir na terapia não é apenas quando você está com alguma crise de ansiedade, quando você está ineficiente socialmente falando para você procurar. Porque na nossa sociedade, entende-se que procura uma terapia, principalmente dentro da igreja, quando você está adoecido. Esse já é o lugar... Adoecido, sem fé. Exato. Não tá orando. Exato. Porque dentro da igreja, principalmente, a terapia, eu falo por mim, né? Eu Sim. tinha esse preconceito. Sim. Não. Eu lembro uma vez que o Gabriel, lá da... Enfim, lá da IBAB, lá. Ele falou não sei o que pra mim. Tipo, cara, você não acha que esse cara precisa de terapia? Eu falei, cara, terapia é um método humano. O de Deus é nascer de novo. Esse cara precisa nascer de novo, precisa se converter. Mas não é terapia. Então eu lembro dessa resposta que eu dei pra ele e a gente é amigo até hoje. Eu já falo, cara, me perdoa aquele dia. Me perdoa, eu falei uma futilidade, mas era tudo que eu tinha. Você mandou uma selfie com a Mel, né? Mandou uma selfie com a Mel e falou, irmão, esquece aquilo lá que eu falei. Eu vou mandar pra ele uma selfie com a vida. Já nasceu de novo. Eu acho que essa questão do tempo que as pessoas demoram para procurar, eu vou falar uma coisa, você me corrige se for besteira, claro, mas o que eu pensei aqui foi como uma pessoa que está com uma doença grave, como um câncer, por exemplo. Quanto mais tempo demorar para procurar o tratamento, mais duro é o tratamento, né? Sim. E mais... claro, tudo bem que dá até para falar de vida mesmo, porque tem pessoas que chegam ao limite de tirar a própria vida. Né? Então, quanto antes procurar, e todo mundo para fazer então, todo mundo. Sim. Criança, você faz terapia com criança? Faço. Então você vai poder me atender. Então. A grande máxima é essa compreensão. Não preciso ir apenas quando eu estou no fim da minha gestão emocional, mas preciso para me conhecer e conhecer o outro. Você aumenta a sua capacidade de inteligência emocional, a sua inteligência, a sua humanidade. Eu vejo Jesus nos atendimentos. Eu vejo Jesus. Eu li um artigo que falava da experiência dos primeiros humanos que foram à Lua, né? E a parte que mais chamou minha atenção é que eles disseram que quando eles estavam lá longe, assim, tipo, não vou saber agora utilizar a expressão técnica, eles olhavam para o planeta Terra e viam uma coisa só. Então, uma outra perspectiva. Então, eles não conseguiam ver a separação dos Estados Unidos para o Brasil, da América Latina para a América do Norte. Então, é um mundo só. Então, caraca, de lá de dentro a gente vê cheio de barreira, mas daqui de cima não tem barreira, é uma outra perspectiva. Sim. Eu acho que a terapia tira a gente
de uma perspectiva e coloca a gente sob outra. Sim. Ela faz você olhar, ao mesmo tempo que é mais distante, porque você vai olhar de cima, mas você está olhando de cima e mais profundo ao mesmo tempo. Exato. Então, eu acho que essa é uma análise que eu faço da minha experiência com terapia. Ela faz você dar um passo para trás e falar por quê, da onde, como. Sim. E sempre tem, sempre chega num lugar. Exato. Entendeu? Então acho que é um pouco disso daí. Sim. Aumento de perspectiva. Sim. Que bom ouvir a codificação, né? Fora do divã. E, meu, Muito bom. além de terapeuta, psicóloga, mãe, mulher, corintiana, né? E todo esse negócio que a gente já falou. Diria que é humana. Exato. Não é apenas humana. Você também trabalha com mentoria de carreira. Sim. E essa é uma coisa que, assim, inclusive até a gente estava conversando ontem, Uhum. a gente quer muito colocar aqui na nossa comunidade, principalmente para os adolescentes. Sim. Porque é uma confusão, né? O que eu faço da minha vida. E é muito injusto. Com 16 anos, eu me lembro, 16, 17 anos, você já tinha que saber o que você queria. E quem não sabe o que quer vai fazer cursinho. E é meio que uma vergonha. Você vai fazer cursinho pra quê? Se não for pra medicina, você é uma vergonha. Sim. Se for pra medicina, beleza. Mas É tipo a recuperação da escola, né? O cara que saiu do terceiro colegial e não conseguiu ir exato, não decidiu o que eu quero, vou fazer cursinho. Sim. Então, como é que é isso? Como que é essa experiência? E como que você acha que a gente pode lidar? Né? Tem muito adolescente que vai assistir, muita gente nova, muita gente que ainda não se decidiu. Sim. Como que as pessoas podem passar por esse momento de incerteza com mais naturalidade? Entender que está tudo certo, você não saber o que você quer com 14 anos. Então, e essa sua fala é psicanálise. É psicanálise, é respeitar o processo de não saber. Porque o adolescente, ele ainda está na fase de experimentação. Ele ainda não descobriu quem ele é. Como é que a gente faz algo que aquilo a gente não sabe? Entende? Lembra que a gente estava falando no começo? Não somos o que fazemos? E aí, como que a gente faz uma escolha do que iremos fazer se nós não sabemos quem somos? É muito escuro, é muito violento os pais forçarem esse momento da decisão. Então, eu diria assim, dar um passo para trás, deixar esse adolescente, esse jovem, experimentar um pouco mais aquele momento. Eu atendo, inclusive, um adolescente que ele está, inclusive, atendi ele ontem, e ele estava em crise, porque o pai pediu para ele decidir a faculdade. E ele estava em sofrimento. Ele falou, Mel, eu já sei o que eu não quero. Eu já tenho certeza. Mas eu não consigo dialogar isso com meu pai. Meu pai, ele quer que eu faça isso. Então, às vezes, nós impomos algo para o outro que é nosso. Os filhos... Psicanálise também? Também. Os filhos não é nosso. Não é. É por isso que tanto pastor tem problema, filho de pastor, porque o pai quer que o filho precisa. Cara, eu não quero que o Valentim seja pastor. Se ele quiser ser, amém, mas eu quero que ele seja o que vai, né? Exercer a gente conversa muito sobre isso. Desejar. Então, há muito esse movimento dos adolescentes rejeitando, inclusive, aquilo que até poderia realmente fazer que o pai Mas essa imposição faz a pessoa ir para um lugar de adoecimento. Sim. Então, passa assim 4, 5 anos, aí eu vou atender ele com 35 anos, lá no meu consultório, falando assim, estou infeliz, e o que eu faço? Fiz uma faculdade, estou numa carreira, e aí tem que fazer todo um redesenho da carreira dele de uma decisão lá atrás, com 17 anos. Isso é uma mutilação emocional do adolescente. Então, eu entendo perfeitamente que os pais, eles têm uma ânsia de poder ajudar. Mas a ânsia de ajudar não pode matar. Matar sonhos, matar afogar, a emoção. né? Afogar. Singularidade, né? Exato. É interessante. Sim. Acho que é um assunto que precisa ser mais conversado, principalmente com os pais, né? Mas o que você falou é muito importante porque é medo. Se você observar os pais, eles estão imbuídos de medo. Medo do meu deles, filho. não medo da própria história. Por exemplo, na minha história, minha mãe poderia ter muito medo de eu não dar certo, de eu viver com faltas, riscos que ela corria, ela não queria que eu corresse. Eu falei, que palhaçada é essa, amada? Como assim? Entende? É o excesso de zelo, né? Então é mais às sobre a vezes história deles, né? E tudo bem, né? Da história. Muito bom. Uma outra coisa que a gente tem passado muito, né, Mel, e que você deve estar atendendo muita gente com esse problema, talvez até tenha acontecido na sua família, não sei, mas a questão do luto.
por conta dessa pandemia que ainda não acabou. Sim. Como que... Fala da sua experiência em relação a tratar o luto das pessoas, ajudar, né? As pessoas, mostrar para a pessoa o caminho para o tratamento do luto. Como que é isso? Sim. A compreensão do luto é o espaço. A pessoa precisa vivenciar o luto para ela elaborar o momento dela. Se a gente maqueia esse processo de luto, a gente vai fazer com que ela adoeça daqui a 1 ano. Então, o processo de luto dura de 6 a 1 ano e meio. Depende muito do caso, depende do nível de perda, da história, proximidade, né? Da proximidade, do envolvimento que ela teve com a pessoa ou com a situação. Que a gente, às vezes, codifica o luto como sendo apenas entre aspas, tá? Que eu apenas não estou diminuindo. Quando morre alguém. E não. A gente entra em processo de luto em separação, em perda de cargo, perda amigo. É uma decepção muito grande, né? Exato. Mudança de país. Olha quantos lutos nós temos. O São Paulino, como eu, tem luto todo domingo. Ainda bem que eu tô aqui trabalhando. Deus me livrou de ver todo domingo o São Paulo perdendo. É só mudar de time. Pronto aí, resolvi o problema. Psicanálise. Interessante isso, porque eu acho não, com certeza absoluta, a gente foi sendo conduzido, né? E hoje nós, como a geração atual, a gente é um pouco refém disso que veio vindo. É o seguinte, engole o choro e bola pra frente, engole o choro e bola pra frente, engole o choro e bola pra frente. E a gente não aprendeu a vivenciar luto, a gente não aprendeu a vivenciar a perda. O que a gente quer é resultado. Sim. Né? E o resultado está sempre para frente. Sim. Sempre para frente, é sempre o próximo, é sempre a próxima meta, o próximo ganho, o próximo ganho, o próximo ganho. E a vida vai sendo engolida, né, dessa maneira. Inclusive, até te falei desse documentário da Netflix, que vale até a indicação, do Frederick Fisher. Eu até falei para você comentou com a gente. Essa cultura de tipo, não demonstre suas fraquezas, engole o choro, engole o choro. Só que se engolir o choro, não anula que o choro está lá. Exato. E em algum lugar ele está sendo armazenado. Armazenado. Exato. E uma hora ele vai precisar sair. Exato. Né? Então eu acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa tratar rapidamente, inclusive com teologia. Sim. Com a teologia dentro da igreja. Porque esse é um assunto de Deus. Sim. Jesus chorou. Exato. Né? Então, assim, eu acho muito bonita essa leitura teológica de Deus, de um Deus que chora, que sente. Humano. Um Deus humano. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus grita, se ira. Ele não é tipo assim, ele não é zen. Ele é cheio das emoções, entendeu? Ele fala, Israel, não te aguento mais. Depois volta e abraça. Sim. Tipo, não vou te abandonar, mas poxa vida, meu Deus do céu, até quando? Né? O processo. Exatamente. Nós não podemos maquiar as nossas emoções. Exatamente. A nossa emoção, ela nos ajuda a elaborar o que está dentro de nós, nossos conflitos. E quando a gente guarda, a gente adoece. Por que a comunicação é tão importante? Por que falar com o outro, andar de 2 em 2 é tão importante? Por que o outro de fora vê melhor que a gente? Porque esse lugar de muita cura é o falar, é o comunicar, é o ser vulnerável, é poder realmente ser você. É esse processo, né? Como é que você é? Sendo, mostrando, vivendo e sendo realmente integral. E isso é teologia, o que você acabou de falar. E para mim é psicanálise exatamente, também. Mas é completamente... Esse é um assunto completamente teológico, porque dentro da fé cristã... Nossa, vocês podiam escrever um livro juntos. Escrever um livro junto sobre psicanálise. Aí viu? Aí cristã. Teologia. Tá vendo? Eu falei pra você. Mas você vê, tipo, Deus é essa relação. Deus Sim. é uma comunidade. Sim. A Trindade. Sim. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante que quando o ser humano peca, o Adão, a Eva, eles pecam, eles querem esconder o quê? A vulnerabilidade deles, a nudez deles. Sim. Mas quem foi que fez o homem nu, a mulher nu? Deus fez. Porque é melhor ser assim. Sim. Tipo, não se mascare, não ande cheio de roupa, não precisa. Sim. Fiz vocês para habitarem na vulnerabilidade e nus. Essa expressão, fui exposto. Sim. E hoje em dia, ser exposto é algo pejorativo. Sim. Mas na criação perfeita de Deus, antes da queda, ser exposto, estar exposto, é benefício.
Então é isso que você disse, na relação, de se colocar com o outro, falar, comunicação, se deixar ser... Tipo, pode me ver. Me veja. Porque é verdade. Eu entendo que assim, o que fica oculto adoece. Então você pode se bancar oculto durante muitos anos, mas a conta é cara para isso. Então, a que ponto você chega para você mascarar tanto para você se enquadrar? Então é difícil. A conta é cara e eu diria, isso não é humano. Então você está sendo uma coisa que você não é. Exato. E aí que eu acho que mora. Você não é um super-herói. Entendeu? Você é um ser humano. A imagem de um Deus que é relação. Vulnerável relação. Sim. A gente não está vendo lá o Filho, Jesus, o Filho chorando, suando sangue, dizendo Pai. A vulnerabilidade para fora na relação Trindade. Sim. E ao mesmo tempo o Pai falando, Filho, mas... Enfim, tá tudo ali. Entendeu? Então é um assunto completamente teológico. Sim. Eu acho que a gente precisa... Profundo. A igreja precisa resolver esse assunto teologicamente também, nesse sentido. Deixar claro que isso é uma questão de Deus. Eu diria que não resolver, senão a gente assume aquele lugar do salvamento. Sim, sim. Mas eu diria de trazer à luz. Um convite, né? Um convite para o esclarecimento. Porque cada um está num processo. E é importante deixar as pessoas elaborarem. Você sabe que tem uma coisa que eu sempre conversei muito assim, até quando a gente faz os atendimentos aqui, a gente pega muita coisa, né? Alguns problemas bem graves. E o que eu sempre falo para Tatá, assim, a gente conversa muito a importância de expor o que a gente está sentindo para alguém que a gente confia, claro, né? Não é fazer um story contando que eu tô mal, que eu tô num dia mal para pessoas me... Mas falar com a minha esposa, por exemplo, que é o meu lugar seguro, com meu pai, com a minha mãe também, isso, eu sempre pensei uma coisa, eu tô com uma opinião sobre esse problema. Então eu vou procurar o Vitor, que é um cara que eu confio e é um cara que me ama, para eu dizer isso para ele, porque eu sei que ele vai ter outra opinião sobre isso. Porque a gente acaba ficando muito fechado na nossa opinião sobre aquele caso, sobre aquele fato. E aí quando você me traz a perspectiva do que você está vendo, é muito o que você falou. É por isso que é importante, são dois. Então agora o meu problema não é visto mais só com os meus olhos, mas você vê o meu problema e me mostra talvez uma perspectiva que eu não... meus olhos, você me empresta os seus e a perspectiva aumenta. Aumenta e às vezes eu nunca ia enxergar isso. Às vezes não, eu nunca ia enxergar isso sozinho. Então às vezes essa coisa de ficar guardando para nós, né, meu? É muito ruim. Então, o ideal é você ter alguém que você confia. Exato. Ou uma boa terapeuta. Eu completaria a sua fala, que foi muito boa, de que eu só existo se você existe. Legal. Então, a existência é parte do outro também. Não existe apenas eu, existe o outro. Então, não que a gente precisa ser o outro. Apenas esse olhar é importante. Muito bom. Porque aí teologia de novo. Deus é uma comunidade, fez o ser humano a sua imagem e semelhança. Nós somos seres de comunidade. Sim. Eu gosto de uma máxima do Ed, ele fala assim, é tão verdade que você precisa de Deus, é verdade que você precisa do outro. Tão verdade, não é que você precisa mais de Deus do que do outro, é tão verdade quanto. É uma mesma relação, faz parte da mesma experiência. E só nessa nossa conversa aqui a gente já respondeu muitas 3 perguntas. Porque uma das perguntas aqui que é interessante é essa realidade do pastor e o suicídio. Tá. É muito pastor se suicidando. E aí, sentado, né, nesse mundo do pastor, é claro que podem existir outras compreensões, mas ao meu ver, se ser cristão, uma pessoa cristã, um membro de uma comunidade já tem dificuldade de se expor pelo fato de ser cristão, imagina o pastor que é o que está ensinando aquilo que aquele membro sabe, que está pregando o evangelho para aquele cara. É pior ainda para ele, mais difícil ainda para ele. Sim. Então ele vai virando um acúmulo de fraquezas, decepções, vulnerabilidades só para ele, que chega uma hora que... Explode, né? Explode. O conhecimento, ele não nos blinda do sofrimento. Exato. Essa ideia ainda permeia sobre a igreja. Então, quanto mais conhecimento temos, socialmente somos cobrados. E isso é uma violência emocional. Porque você coloca no lugar de não humano. Você coloca num pedestal de que eu não posso sentir. Você está violando as minhas emoções, que eu preciso estar bem o tempo todo. Isso é uma violência emocional.
Então, é permitir que o pastor, o líder, ele também demonstre a sua vulnerabilidade para o outro falar, uau, se ele passa por isso, eu também posso. E a diferença do conhecimento é fazer com que essa pessoa saiba para onde volta. Qual lugar, qual caminho que volta. O conhecimento é isso, fazer o caminho de volta. Mas o caminho de volta é essa trajetória de sofrimento, também de sofrimento. Isso é humanidade. Isso é humanização do processo. Muito bom essa frase, hein? Essa que você falou no começo. Quanto mais conhecimento, não anula o sofrimento. Não anula. Exato, É porque exato. Isso é muito bom, cara. Sim. o ser moderno, né? Penso, logo existo. É como Sim. se ser humano é ser pensante, mas não é. A essência do ser humano não é aqui, tá aqui. Não é óbvio, né? Não é óbvio. Como é que você fala? Você fala... é visceral. Visceral. Mas o ser humano é daqui, é dessa Exato. ordem daqui. É Exato. da ordem do amor. Sim. É da ordem do desejo. É da ordem... Não da ordem do pensamento. Sim. Então, Sim. O conhecimento vem daqui. Mas o sentimento, a emoção é da alma. Então, assim, Davi falando com a alma dele, alma, por que você está batida dentro de mim? É tipo... Descolado. Conhecimento, É querendo entender a descolado. alma. Exatamente. Aqui eu posso ter uma conta, mas aqui não faz conta, porque aqui é de outra ordem. Exato. Então, e aí imagina o Paranauê, que eu chamo, misturado tudo isso com teologia. A gente quer separar toda essa compreensão, codificando elas em caixas diferentes, mas na verdade é um pouco de tudo. Esse ser integral. A integralidade disso aí. Exato. Já fica até o gancho para a próxima pergunta. Eu queria que você falasse sobre psicologia e fé, porque sempre teve um embate muito grande, né? Tem certeza? Eu acho que vai, né, Vitor? Aprovado, né, meu parceiro? Preparados para essa conversa? Porque sempre teve uma treta, né, Mel, Sim. disso. Tipo, a ciência, ou você acredita na ciência, ou você acredita na fé, ou você tem fé. Sim. Né? E as duas coisas não caminham juntas. Aí a gente, bom, você já sabe que a gente não pensa assim, mas manda Sim, bala, sim. que você discorresse. Sim, eu vou dizer assim, é claro que vai ter alguns caminhos da psicologia, da análise. Por exemplo, eu estava fazendo mestrado em psicanálise, que teve um momento que eu parei e eu falei, eu preciso me reencontrar aqui teologicamente. Tem alguns princípios que você precisa se perceber em que caminho que o conhecimento do mundo está trazendo. Mas todo conhecimento que é dado é de Deus ao homem. Toda capacidade é dado a Deus. É que a gente acaba fazendo umas tretas no bastidor com tudo isso. Agora, resgatar o conhecimento para ele é apropriado dizer. Então, a teologia, ela não precisa ser destacada, arrancada. Ela está junto. Ela não precisa ser concorrente da psicologia. É um estudo da capacidade daquilo que ele criou. Como é que a gente quer E criou separar com potencial isso? para. Exato. Então, a análise eu estou estudando aquilo que Deus fez. Isso. Olha que belo é aquilo que ele fez, Isso. a criatura. Isso. Então, eu não consigo separar. E que imenso, né? É imenso. Porque Exato. você que já fez um monte de Você coisa, vê? e aí, na verdade, a gente vai estar com 100 anos e vão olhar e falar, caramba, eu tô aprendendo ainda. Exato. É imenso. E essa Exato. realidade Deus deixou possível, mas não deixou pronto. Exato. Eu gosto Exato. disso. Exato. Tipo, Deus nunca fez uma vacina, mas tudo que está na vacina foi Deus que deixou possível. Muito bom. Sim, Então, os insumos são dádivas. sim. Então, por exemplo, até a questão da ciência é uma questão de fé. Para a ciência ser ciência, eles precisam acreditar que hoje, 6 da noite, o sol vai se pôr e amanhã, 6 da manhã, ele vai nascer. Mas quem é que garante? Entendo que a ciência ela é totalmente imbuída de Deus. Totalmente. Totalmente. E aí o John Stott ele fala, né? Toda cura é divina. Algumas a gente aprendeu a chamar de milagre. Mas a medicina é cura divina. A terapia, né, é cura divina. Eu acho que tudo que é humanizador e redentivo é divino. E infelizmente essa dicotomia, né? Ou é cristão ou é secular, ou é de Deus ou não é de Deus, fez com que Deus se tornasse uma parcela da existência. Mas não tem como Deus ser uma parcela da existência. A existência está dentro dele. Não dá para existir fora dele. Então é muito ruim. E eu cresci num contexto assim, dicotômico. Essa música ou é de Deus ou é do diabo. Então, mas é interessantíssima a sua fala, porque assim,
é muito mais fácil a gente repartir para a gente compreender. Fica mais fácil para o humano entender. Se torna racional, né? Se torna racional. E aí eu codifico aquilo. Mas não precisa ir só por esse caminho. Sim, sim. Mas é natural. Eu acho que você perde a espiritualidade da vida, né? Porque, poxa vida, pensa uma pessoa que vive uma vida normal, de segunda a segunda. Poxa, o que ela faz com Deus na vida dela? O domingo? É muito triste, né? Eu espero o domingo para tocar bateria na igreja e agora eu estou fazendo para Deus. Então, essa separação do mundo é muito... Ela cruel, tira muita né? cor das coisas. E é bíblico também, né? Quer comais, quer bebais, não importa o que você está fazendo, faça como para o Senhor, né? Sim. Então não tem essa separação mais. Sim. E aí quando a gente fala isso é muito difícil, né? As pessoas escutam e falam assim, mas você trabalha segunda a segunda para Jesus, você também. Exato. Você também, meu. Exato. Todo mundo, né? Exato. Não tem separação, né? Exato. Tem um autor que eu gosto muito, chama Rob Bell. Ele fala, toda verdade é verdade de Deus, independente da boca que o diga. Então, se é da boca de um ateu cientista, se for verdade, é de Deus. Se é da boca de, sei lá quem for, é a pessoa que você menos gosta no mundo. Se é verdade, é de Deus. Toda verdade é de Deus e Jesus disse que Ele é a verdade. Né? Então, é um pouco disso aí. Rapaz, isso é muito bom também, né? E pra nós soa como música, né? Eu não sei como alguém pode se ofender disso, né? Porque, tipo, você fala, sai da boca de um ateu. Se é verdade, é de Deus. Tem gente que escuta isso como uma ofensa. Fala, não, pra mim é uma música. Isso aí, né? É que a gente parte do pressuposto do que a gente tem... nós somos detentores do conhecimento pleno. E quando a gente se coloca nessa cadeira, a gente inferioriza o outro. Já tive bons conselhos de pessoas não crentes. E já tive maus conselhos antibíblicos de pessoas crentes. Coisa, né? As pessoas crentes são especialistas em serem antibíblicas com a Bíblia na mão. Mas aí para outra hora. Aí a gente vai para a próxima pauta. Bom, vamos para a próxima pergunta então, Mel. Tem alguns especialistas que estão dizendo que os efeitos pós-pandemia vão ser parecidos ou até iguais mesmo a traumas pós-guerra. Como vai ser isso assim? Como que você acha que os próximos meses serão? Como que a gente vai tratar uns aos outros? Na verdade, nós já estamos vivendo essa desconfiguração emocional. Então, eu diria que nós estamos mais preparados para esse lugar, não entendo como guerra, mas a pandemia durando até agora está nos fazendo fortes, incrivelmente fortes. Então, o meu olhar para a pandemia é que nós estamos cada vez mais entendendo o que é essencial à vida, o que é essencial nas relações. Agora, o que já não estava bom, aquilo que não estava encaixado, realmente as coisas começaram a piorar, digamos assim. Então, eu acredito que as dificuldades que nós teremos serão as relações mais líquidas. As pessoas que tinham dificuldade de interagir de verdade com o outro vai ter mais dificuldade de interagir. Esse lugar muito para dentro, eu cuido de mim, eu olho para mim, e cadê o outro? E cadê a missão, que é esse olhar de resgate ao outro? Então, a gente vai ter que, como igreja, se posicionar para o despertamento das pessoas e ir para fora. Isso. Até dentro da igreja, mas ir para fora. Então, essa cura vem desse lugar da relação emocional com o outro. Eu gosto dessa expressão líquida. Modernidade líquida, né? Um amor líquido. Bauman, que falava muito sobre isso. Exatamente. É a experiência dele, né? Sim. E é interessante porque, como você disse, a pandemia e tudo isso que a gente passou, não é que ele só mudou as coisas. É uma luz. E quando acende a luz, não muda nada do lugar. Acendeu a luz, você só vai ver. Exato. Então, aquele cara que saía de casa às 6 da manhã e chegava às 10 da noite, agora ele está em casa o dia inteiro. Então, o adoecimento é porque está vendo. Exato. Tipo, agora a dor é porque estou enxergando. Vejo, logo sofro. Antes sofria sem ver, agora vejo e sei de onde vem. Isso é um mal. Mas é um mal, de fato? Na verdade, a verdade liberta, né? A verdade liberta. Mas, geralmente, a verdade... O apóstolo João fala isso, né? Quando eu como das suas verdades,
me enjoa, dá um enjoo, é ruim, mas quando desce me traz vida. Sim. Essa é uma experiência do apóstolo João que todos nós temos. Sim. Você fez uma coreografia agora. Você viu? Dancei. Dançou. Dançoterapia. Não, fiz até o movimento. Assim. O movimento é espiritual. Desculpa, eu pensei numa música tão ruim que aí não daria pra cantar aqui. Aí eu tentei fazer uma paródia. Eu acho que eu sei qual que é. Eu também sei qual é. Não é essa que você pensou? Essa mesmo. Agora todo ficou mundo melhor. sabe. Agora todo mundo entendeu. Entendeu? Com a sua tan. E assim, dentro disso, né, até o pessoal foi atrás da sua vida e descobriram até o que você falou hoje de manhã. E hoje de manhã você falou um pouco de algo que você falou aqui com a gente agora. Sim. Que o conhecimento não te deixe ileso do sofrimento. Sim. E hoje de manhã, eu estava lendo um livro que chama Você é Aquilo que Você Ama. Maravilhoso, inclusive. E ele fala sobre isso, com outras palavras. Então, quando ele vai dizer que o epicentro humano não é o pensamento, mas o coração. E eu consigo fazer uma boa relação entre o que você está falando e o que eu li hoje cedo. Porque o conhecimento, o pensamento que eu sei é da ordem da mente, do pensamento, do cérebro e tal. O sentimento é da ordem do coração. Da alma. Né? Da alma. Né? E, infelizmente, até essa palavra coração está pejorativa hoje. Coração, biblicamente dizendo, é o epicentro da sua vida. De tudo que deve guardar, guarda o seu coração. Daí sai todas as suas decisões e tal. Então, como é que é isso, né, para você? E eu acho que todos nós passamos por isso. É aquele negócio assim, tipo, às vezes a gente sabe o caminho para não passar pelo que a gente passou, mas a gente já está lá. Tipo, eu sei como fazer para não chegar aqui. Eu tenho conhecimento do que fazer para não chegar aqui, mas já estou aqui agora. Sim. Tipo, agora eu estou aqui. E o conhecimento que eu sei para não chegar aqui não me tira daqui. Então, como é que é isso para você? Sim. Como é que você experimenta essa sua parte humana que o seu conhecimento não resolve? Exato. Eu entendo que essa autossuficiência que nos tornaríamos desumanos apenas com conhecimento faz com que a gente vá para Jesus e fale: preciso de você, preciso de ti, preciso do outro, para que me salve do meu próprio conhecimento humano. Então, quando a gente diz não consigo, é um lugar muito curador, é um lugar que você descansa, porque quando você está imbuído do saber e imbuído de resolver, então assim, eu vou para esse caminho, eu sei que é ruim e logo vou. Você está falando assim, então o meu coração ele precisa ser estreito, ele precisa ser redirecionado, eu preciso estar com a minha mente alinhada com a mente de Cristo. Olha quanto exercício que eu estou fazendo no caminho. Olha quanto aprendizado e busca que eu preciso ter para não estar nesse lugar. Então a gente se desapropriamos de nós mesmos para Jesus ser o nosso parceiro ali nessa caminhada e precisarmos dos outros. Então eu entendo que é muito saudável quando a gente sabe muita coisa e se desprendemos disso. Tipo, desprendemos. Tira peso. Assim, eu sei, mas eu agora não estou conseguindo usar esse meu conhecimento para isso. E tudo bem. É descanso falar que não sei. É muito descanso. É muito curador. Eu virar para você e falar assim, olha, eu estou sentindo o contrário daquilo que eu penso. Olha que incongruência. Olha que humano. Olha, eu sei como eu posso fazer, daquilo que mas eu creio, não estou conseguindo. Estou sentindo o contrário do que eu creio. Exato. Às vezes acontece e é uma... muita. Às vezes não, sempre. No nosso dia, quantas vezes a gente quer uma coisa e aquilo não é bom, a gente sabe, vai lá e faz e se ferra, sabendo. Sou eu com os docinhos, né? Eu com os brigadeiros. Eu sei que não pode comer 40, mas eu como uns 45. Deus me cura, Deus. Então, é humano, é entender que nós não somos sós, né? Eu tenho uma dúvida pessoal. Como eu falei, e como você sabe, né? Na verdade, você é uma crente como nós. O Vitor, eu e todo o pessoal do nosso time pastoral, a gente faz atendimentos aqui. E uma dúvida que eu sempre quis perguntar para alguém, para algum profissional mesmo, o que você sente depois
de acessar, sei lá, depois de um atendimento Tá. traumático, assim, da pessoa chorar. Por que eu tô te perguntando isso? Porque muitas vezes eu me sento aqui ou em alguma sala com uma pessoa e a pessoa sai daqui, eu chego em casa e eu choro com a Tatá e eu falo, amor, uma pessoa, né? A gente não fala quem é, tem toda uma questão ética. Mas fala, cara, a pessoa tá passando por uma coisa assim, assim, assado. E eu choro, e às vezes eu chego e já preciso logo tomar um banho, assim. Pra meio que dar uma relaxada e falar, cara, isso aqui tá me consumindo. Sim. Que eu queria tirar essa pessoa desse problema e a gente não consegue, como a gente já falou. Quero te salvar, né? Você quer salvar a exato. pessoa. Mas é essa briga, sabe? De saber que eu não consigo. Mas também eu não quero mais ver ela sofrendo. Então, como você faz? Porque você lida com isso o tempo todo. Sim. A gente é em algumas partes do dia ou da semana. Você está o tempo todo lidando com isso. Como que é para você não absorver? Como que você faz? Existe um exercício que eu quero copiar. Você quer um exercício para você se desumanizar? Não sei. Será? Sei. Existe algumas práticas nas terapias que diz o seguinte, que nós não podemos nos envolver com o cliente ou o paciente que a gente precisa atender e esquecer. Isso é uma ciência teórica. Eu não acredito nisso. Porque quando você vê o bastidor, você também vai permear dos seus sentimentos. Está o seu coração ali também. Então, agora, uma coisa que é importante você, de repente, pensar, quando você estiver atendendo alguém, o sofrimento não é seu, embora você vê o sofrimento. Você sente também o sofrimento. A história, ela não é sua. Por exemplo, na época que eu estava passando por situações de privação, quando eu atendia adolescentes, eu chorava muito depois, porque era sobre a minha história, era o meu egoísmo da minha história. Você não tem que ajudar o outro por causa da sua história, porque senão você morre a cada atendimento. Imagina se cada atendimento eu atender e eu relacionar tudo com a minha história. Eu vou morrer, eu não consigo, não dou conta. Então, quando você se distancia, falando a história é dela ou dele, é saudável para você, não é desumano completo, não se sinta desumano. Pelo contrário, você vai conseguir dialogar com o conflito dela melhor. E o sofrimento, quando a gente olha para o sofrimento, a gente tem a tendência de arrancar o sofrimento do outro. Mas faz parte da vida dessa pessoa passar por essas situações que vão ajudá-la a entender que cenário que ela está, que looping ela está. Então, é mais sobre ela do que sobre você. Então, uma fala do Vitor, quando ele perguntava alguma coisa, não é sobre mim aqui, é sobre você. Então, jogar para o outro, que é a história dele, não sobre você. Legal. Porque senão a gente se coloca isso num é lugar de maravilhoso. tanta empatia, né? Que Não mergulha no problema do outro. Exato. Mas eu acho que essa é uma linha tênue entre empatia e ego. Exato. Desejo de ser o herói. Exato. Entendeu? Se tornar a figura heróica da parada. Exato. Assim. O salva-vida, né? Que a gente Só que aí que tá, né? Eu me lembrava, enquanto tá falando disso, que dentro do universo do triatlon, né? Quando você vai fazer a prova de triatlon, principalmente em águas abertas, se você tiver um problema na água, o que você precisa fazer? Pedir ajuda e quando a pessoa vier te ajudar, a pessoa salva-vidas, no caso, você não pode, de forma nenhuma, você como salva-vidas, se deixar entrar dentro do desespero da pessoa. Senão afoga os dois. Sim. Senão os dois... Se o cara tá com cãibra lá e começa a querer te segurar, vai afogar os dois, é capaz de machucar os dois. Então, qual que é a coerência do salva-vida? Tem que ser ficar perto o suficiente para passar segurança e você não está só. Sim. E ter uma distância suficiente para que você não me machuque, porque eu machucado não posso te ajudar. Exato. Muito bom. Exato. Então, tipo assim, eu sou você como humanidade. Sim. Mas se eu me embaraçar com você, daqui a pouco é dois precisando de ajuda. Exato. Então, isso eu trago, por exemplo, para a minha questão financeira. Porque teve uma época que eu falei, não, tem que vender tudo, dar aos pobres. Só que aí se eu vender tudo, dar aos pobres, eu vou ser um dos pobres precisando de ajuda. Aumentei a pobreza, não diminuí. Então, como que é? E aí que é essa sabedoria, que eu acho que a gente precisa saber e crer no Espírito Santo, que está com você nos seus atendimentos, com a gente nos nossos, né?
aonde qual é a distância que eu preciso estar dessa pessoa hoje? Tem gente que não está tão desesperada, então dá para aproximar mais, fica 5 centímetros. Mas tem gente que está fazendo tanto movimento, está tão desesperado que está 1 metro da pessoa. Senão vai me afogar e vai machucar os dois. Então é esse feeling, né, de proximidade. Sim. Me lembrei. A cada caso, eu acho que não precisaria como colocar uma regra. 1 metro, né? Exato. Tipo, é sempre 1 metro. Não. Não. Dá pra pegar na mão, assim. Entender cada caso e... tem casos. Até porque, no final das contas, é pensando até na pessoa novamente. Porque desse exemplo de salva-vida, se a gente se afoga junto, a gente já não consegue mais ajudar. Não, ferrou. E até, assim, pensar que a teoria, ela te dá os parâmetros. Mas se você não olhar para a alma da pessoa, você se desumaniza. Exato. Então é importante a gente ter essa sensibilidade. Quando você começou a falar, eu assustei. O quê? Você começou a falar da técnica. Ele ficou em dúvida, ele olhou pra Belém aí. Porque aí você começou a falar, eu falei, mas eu tô fazendo tudo errado. Então. mas eu lembrei, cara, os teólogos orientais, eles dizem que a teologia do Ocidente tem que sair da mente e descer pro coração. Porque a teologia da mente, a teologia do pensamento, ela é muito racional e a vida não é. Então isso é muito legal. Não é óbvio, né? Quando eu comecei até a minha história com a Mel, era a minha palavra favorita. Não, mas é óbvio. Eu olhava e falava assim, deixa ele passar alguns É muito anos, óbvio, é matemático. 2 mais 2 é 4, pô, é normal. Mas quando você desce da mente pro coração, 2 mais 2 não é 4, porque... É o incontrolável, né? Exatamente. Porque quanto mais seguros estamos, nós queremos controlar para que a gente pare de sofrer. É o natural, a gente não quer sofrer. A gente deseja apenas a leveza, mas a leveza também passa pelo tormento para a gente falar assim, uau, isso é paz. Graças a Deus pelo Evangelho, porque não está errado a gente desejar paz, justiça, alegria. Nós somos feitos para isso. Estamos numa condição vulnerável que trouxe toda essa alienação de Deus, tudo isso, teologia. Mas é bonito que a gente, para passar para a ressurreição, tem que morrer. Para nascer nesse outro lado, para ser redimido desse outro lado, tem que morrer. Então, para que haja essa calmaria, tem que passar. Para Jesus ressuscitar, ele teve que passar no túmulo. Então, é Jesus fazendo uma espécie de arquétipo do que a humanidade inteira está passando e vai passar. Exato. É estar no mar com Jesus, né? Exato. É estar no mar. No mar e no túmulo. Isso é que falando disso também, a gente... O problema é que quando a gente conhece Jesus e entende um pouquinho do que é a bondade dele, o amor dele por nós, a gente já vislumbra aquilo que a gente vai viver no dia que a gente estiver nos braços dele. E aí a gente acha que fica com tanta vontade de viver isso o tempo todo, que a gente esquece que aqui nós vamos sofrer em alguns momentos. Claro. Exato. E que, na minha opinião, que pode ser errada, mas na minha opinião, olhando para a minha vida, minha opinião limitada, a maior parte da nossa vida não é sofrimento. A maior parte da nossa vida é boa. É porque o sofrimento nos chama atenção. O sofrimento chama atenção. Então, é que nem um casal que eu aconselhei. Esse mês a gente brigou um monte de vezes. Aí eu falei, quantas vezes? Conta, quantas vezes? Lembrem. Aí, no fim das contas, foram 4 brigas. Eu falei, bom, o mês tem 30 dias. Nos outros, vocês ficaram de boa? Ficamos de boa. Então, tá 26-4. Só que os 4 dias de sofrimento chamam mais atenção. É igual quando você fala uma coisa na internet, você fala uma coisa, tem 1000 comentários bons e um falando que você é o diabo. Sim. Você pega aquele. Essa tendência, enfim. Sim. Mas, uma coisa que a gente fala muito aqui é que Deus nos deu dons e talentos, e esses dons e talentos, eles são remédios para a cura desse mundo. Sim. Você está cuidando do mundo através desse dom, desse talento que Deus deu para você, que você adquiriu na sua vida. Sim. Enfim. O que você pensa, né? Você tem um sonho diferente além do que você está fazendo hoje, ou você se vê... Isso aqui hoje já é para você, esse presente momento já é uma realização de um sonho. Eu quero cuidar do emocional das pessoas desse jeito, ou você tem um sonho mais macro, tipo, eu quero cuidar do mundo e dentro, né, do que você faz hoje, que é cuidar dessa questão da emoção, da alma, tudo isso. Você se enxerga fazendo isso? Tem uma coisa que você quer fazer a mais do que isso?
Eu acredito que, como a carreira profissional ela não é estável e estática, a carreira ministerial também não é estática. Eu tenho o sonho de ter um orfanato. Então, eu acredito que a minha carreira ministerial ela vai permear por outros lugares. Sempre cuidando de pessoas, que é o que eu mais amo fazer. Mas o que eu vou fazer nesse orfanato? Será que eu vou estar cuidando da pessoa falando ou ouvindo? Não sei. Então, se a gente se desprende disso, a gente consegue desfrutar do evangelho de uma forma mais leve. Sim. Sem cobranças, sentindo mais. Então, hoje eu estou vivendo aqui, estou desfrutando do que eu estou vivendo aqui, mas não sei o quanto tempo ficarei. Né? Pensei que ela ia falar, vou abrir um... Como é que chama? Um batalhão de bombeiro. Aí o que faz? Todas as pessoas que os bombeiros salvarem, leva pra você. Aí o bombeiro quer dizer, o bombeiro ajuda a salvar, leva pra você pra ajudar. Sim. Bom, pra encerrar, Mel, a última pergunta que a gente queria fazer pra você é... E aí você pode ir no mais profundo se você quiser. Quem é Mel Gonzalez? Jura que você vai fazer essa pergunta pra final? É tipo Marília Gabriela aqui. Então, mas isso é muito subjetivo. É isso que eu não... É uma pergunta muito filosófica. Gente. Bom, gente, encerramos a brincadeira. É uma pergunta muito filosófica, é a verdade. gente poderia, na verdade, terminar com perguntas. Quem é você? Mas, ó, nós estamos falando sobre você. Isso é uma análise. Meu Deus, quem disse que Deus não faz vingança? A vingança do bem. Caraca, mais inteligente mesmo. Eu falei no que início. sacada, velho. Ele tava aqui, só estudando, ó, pra dar uma cartada ainda final. Assim, tipo assim, ó, pega essa. Eu dei uma cutucadinha nele porque essa foi um pouco abusada. Eu fui meio forgado agora. Mais pra frente você desconta. Vai ter oportunidade. Eu tô procurando não codificar. Eu diria que assim, eu estou experimentando Jesus, aquilo que ele já me colocou para fazer aqui na Terra, né? Então eu entendo que a partir dessa figura eu sou construída diariamente. Então eu não consigo me ver descolado dele. E eu diria que a minha identidade ela está totalmente relacionada a isso. Agora, como eu faço isso é essa experimentação diária. Livre, louca e maravilhosa da vida. Meu Deus. Que bom, hein? É isso aí. Então é isso, né, gente? Mas não esqueçam, quem é você? Tá vendo? Vocês não podem... Quem é você na fila do pão? É isso aí, ó. É só a gente que pode fazer essa piada aqui, viu, meus amigos? Vamos encerrar então, né, Vitão? Você encerra aí. É isso aí, gente. Mel, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, pelo tempo. Obrigado pela sua disponibilidade para com todos nós aqui, né? Enfim, direto ou indiretamente, você já tocou a vida de praticamente todo mundo aqui do nosso escritório. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe você, continue iluminando sua consciência, te dando ideia, criatividade, coragem, muita coragem, para que você termine aí essa sua bela, lindíssima e que falta muito para acabar ainda a jornada. Amém. Que seja assim na sua vida. Amém. Sua vida Obrigada. seja rodeada de paz, bem e muita gente legal. Amém. Obrigada. É isso aí, gente. Essa foi a Mel Gonzalez. Até o próximo podcast. Obrigado, Mel. Tamo junto. Valeu equipe. Beijo. Delícia. Ficaríamos Não acabou aqui. não acabou aqui, ó. Não Cadê acabou, o presente? Ô, gente, pelo amor de Deus. Gente. Ó, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não, tira. Não. Mostra, Vitor. Não. A gente esqueceu do presente, pessoal. Não, essa aqui, Tem um meu, vou ter presente que fazer pra uma foto. convidada. Vou ter que fazer uma foto de educação. O Vitor vai abrir o presente aqui. Presente dela. É que eu vou abrir o presente. Eu quero fazer. Gente, esquecemos do presente. Se o Dudu não aparece aqui, ó. É que a conversa foi tão boa, né? Que nós Foi. esquecemos. A gente tava em altas análises Isso aqui aqui. é uma coisa muito fofa. Aí, meu, esse aqui você abre. Ó, esse aqui é o seu presente. Mas esse aqui eu preciso mostrar. Olha que coisa fofa. Olha o tamanho disso aqui. Ai, meu Deus! Pra Maria Fernanda! Olha só, pra sua Meu filha, gente. Mas olha Deus, só que isso aqui, lindo. gente. E uma coisa legal, ó, é que eu tô vestindo também essa camiseta. Quem desenhou essa camiseta aqui foi uma menina aqui do nosso estufinha, do nosso departamento com as crianças. Então,
as professoras disseram pra ela, desenha uma camiseta aí pra gente fazer. Desenha uma camiseta não, faz um desenho que você quer. Né, um desenho que comunica uma coisa que você quer contar pras pessoas. Aí ela foi e fez Jesus abraçando o coração e escreveu Não Jesus ama a tem gente. condição, gente. Que coisa linda. É, não tem Obrigada. condição. Então agora sim. Acolhida. Jesus ama a gente. A gente encerra assim. Jesus ama a gente. Beijo! Obrigada. Que lindo.